Como dizer em inglês que este ano que está chegando será o melhor ano para aprender este idioma? Bom, para montar uma frase assim, a gente vai precisar entender como usar o superlativo na língua inglesa. Então, vem comigo entender as regras do superlativo em inglês com exemplos para você praticar. Bora entender inglês! Há alguns vídeos atrás, nós aprendemos como fazer o comparativo em inglês. Dizer que alguém é mais alto do que outra pessoa, que alguma coisa é mais interessante do que outra coisa. Acontece que muita gente acaba confundindo o comparativo com o superlativo em inglês, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Qual é, então, a diferença entre os dois? Enquanto o comparativo diz que alguém é mais alto do que outra pessoa, o superlativo vai dizer que uma pessoa é a mais alta de todas, ou a mais alta dentro de um grupo específico de pessoas. Enquanto o comparativo diz que alguma coisa é mais interessante do que outra coisa, o superlativo vai dizer que essa coisa é a mais interessante de todas, ou a mais interessante dentro de um certo contexto. Percebem a diferença? O superlativo em inglês é usado para comparar mais de duas pessoas ou mais de duas coisas, para dizer que uma pessoa ou uma coisa tem uma certa qualidade mais do que todas as outras em comparação. Bom, e assim como o comparativo na língua inglesa tem as suas regras, o superlativo também tem. Para formar o superlativo em inglês com adjetivos curtos de uma ou duas sílabas, temos que adicionar as letras EST no final do adjetivo. Por exemplo, o adjetivo fast, que significa rápido. Para falar o mais rápido, a mais rápida, dizemos the fastest. Usamos o THE aqui, que é o nosso artigo definido, e colocamos as letras EST no final do adjetivo fast. Mike is the fastest person in his family. Mike is, o Mike é, the fastest person, a pessoa mais rápida, in his family, na família dele. Ou seja, dentro deste grupo específico que é a família dele, o Mike é o mais rápido de todos. Outro exemplo, o adjetivo old, que significa velho. Para falar o mais velho, a mais velha, dizemos the oldest. Emily is the oldest student in her class. Emily is, a Emily é, the oldest student, a aluna mais velha, in her class, na turma dela. Há algumas considerações importantes. Se o adjetivo curto já termina com a letra E, basta adicionar as letras ST. A palavra nice, por exemplo, que significa legal, o superlativo dela fica nicest. Não precisa adicionar outra letra E. Outro ponto, se o adjetivo curto termina em uma vogal mais uma consoante, temos que dobrar a última consoante antes de adicionar o EST. Por exemplo, a palavra big, que significa grande, o superlativo dela fica biggest. Dobramos a letra G. Tem exceção, tá, galera? Por exemplo, o adjetivo new, que significa novo. O superlativo dele é newest, sem dobrar o W, mas essa é uma regrinha que funciona para a maioria. Agora, se o adjetivo curto termina com a letra Y, substituímos o Y pela letra I antes de adicionar as letras EST. Por exemplo, a palavra happy, que significa feliz, o superlativo dela fica happiest. Trocamos o Y pelo I. Bom, nem todos os adjetivos seguem as regras, tá? No superlativo em inglês também existem aqueles que são irregulares. A forma superlativa do adjetivo bom, good, é best. Nada a ver uma palavrinha com a outra, né? Então, para falar o melhor, a melhor, dizemos the best. Vamos ver uma frase de exemplo. Este ano é o melhor ano para aprender inglês. Este ano, this year, é o melhor ano, is the best year para aprender inglês.
to learn English. Outro irregular é o adjetivo bad, que significa ruim. A forma superlativa dele é worst. Então, para falar o pior, a pior, dizemos the worst. Este é o pior jogo que eu já joguei. Este é, this is, o pior jogo, the worst game, que eu já joguei. I have ever played. Já o adjetivo far, que significa longe, distante, ele também é irregular e a forma superlativa dele é furthest ou farthest. Para falar o país mais distante, por exemplo, the furthest country ou the farthest country. Bom, já aprendemos a diferença entre o comparativo e o superlativo em inglês e também as regras para os adjetivos curtos, com algumas exceções. Agora, nós vamos aprender como formar o superlativo para adjetivos longos. Já aproveita para deixar o seu gostei aqui embaixo se esse vídeo te ajudou até agora. Por favor, apoie o canal a continuar produzindo conteúdo de inglês gratuito aqui no YouTube. Valeu mesmo, galera, e bora continuar! Com adjetivos mais longos, de 3 ou mais sílabas, o superlativo em inglês precisa das palavrinhas most ou least. Vejam só, a palavra expensive significa caro e é um adjetivo longo no idioma. Para eu falar o mais caro, a mais cara, eu digo the most expensive. Percebam que o adjetivo expensive não muda em nada. Não preciso adicionar nenhuma letra nele. Só coloco the most antes do adjetivo e deixo o adjetivo do jeitinho que ele é. Vamos para uma frase de exemplo. Este é o vestido mais caro na loja. Este é, this is, o vestido mais caro, the most expensive dress, na loja, in the store. Ok, mas e a palavrinha least? Eu vou usar a palavra least se eu quiser falar o contrário. The least expensive dress, traduzindo para o português, seria dizer o vestido menos caro. O mais interessante, the most interesting. O menos interessante, the least interesting. O mais popular, the most popular. O menos popular, the least popular. O mais bonito, the most beautiful. O menos bonito, the least beautiful. E por aí vai. Se inscreva no canal para receber novos conteúdos de inglês de graça toda semana e entender cada vez mais desse idioma aqui com a gente. Mas por hoje é só. Muito obrigada, galera, pela companhia de vocês e até a próxima para entender mais de inglês.